Olá pessoal, estamos em mais um episódio do Fintech Talks, o seu podcast sobre inovação financeira. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo bem legal aqui com o Glauber Mota, que ele é o Country Manager da Revolut no Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre o avanço dos neobanks e, no caso, a Revolut tem uma posição privilegiada nesse sentido, porque é um dos poucos neobanks internacionais que tem uma abrangência de fato muito grande, né? E com isso também a gente acaba vendo várias especificidades, vários desafios locais para serem enfrentados, e também a dinâmica de como uma empresa que surgiu em 2015 conseguiu crescer tanto nos últimos anos e se tornar um player bastante relevante na cena fintech também. Glauber, antes de mais nada, obrigado, cara, pela participação. Conta um pouquinho sobre você, fala um pouco, queria ouvir um pouco sobre não só Revolut, mas um pouquinho do Glauber de antes disso. Você também já foi BTG, né, um pouco dessas andanças até você chegar aqui dentro dessa fintech, e depois a gente fala um pouco mais sobre essas especificidades de um neobank internacional, Legal, como é o caso. Bruno. Muito obrigado pelo convite, é um prazer falar aqui com o público do Fintech Talks. Como você mencionou, é um privilégio trabalhar numa empresa como a Revolut, poder discutir inovação, mercado financeiro e um pouco do desenvolvimento das novas tecnologias, né? Falando um pouco do meu background, eu comecei no mercado financeiro em asset management. Eu tinha uma formação um pouco mais de quantitativa, eu era um pouco nerd. No Rio ou aqui em São Paulo? Eu comecei no Rio e rapidamente mudei para São Paulo. Eu fiz faculdade lá no Instituto Militar de Engenharia, lá no IME. Que legal. Mas eu acabei fazendo um mestrado, mesmo antes de me formar na graduação, lá no IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E é um mestrado de métodos matemáticos em finanças. Então eu comecei já do lado um pouco mais quant das finanças. Cara. Rapidamente eu migrei carreira, trabalhando por um outro grande grupo, Itaú, na verdade. Eu vim para São Paulo, comecei a trabalhar nas áreas de varejo, crédito, rapidamente migrei para uma oportunidade muito legal no exterior, fui expatriado. Trabalhei um pouquinho em Londres, Portugal, cobrindo o Itaú Europa. Pelo Itaú aí. Pelo né? Itaú. Acabei fazendo uma carreira em bastante áreas e migrei um pouco para a área de controle de riscos. Eu peguei, na época, lá no final de 2008, a crise do Lehman Brothers. Sim, sim. Primeira crise, uma crise financeira global, os trabalhos mais sexys do lado de produtos estruturados, finanças quantitativas, Sim. ficaram um pouco menos atraentes. Eu migrei para a área de ajudar o banco a se salvar nas áreas de risco. E fiz o meu trabalho ali até que eu recebi um convite para voltar ao Brasil, trabalhar um pouco na integração das 3 tesourarias, do Itaú BBA e do Unibanco. Estava acontecendo a fusão na época. Da fusão. Eu entrei no mercado financeiro nesse momento, nessa época. Não, super legal a experiência, acabei migrando ali também, abrangendo as áreas de risco para um pouco de operações, um pouco de produto, até que, encurtando uma história longa, eu fui para o Grupo BTG Pactual trabalhar principalmente na área de riscos de liquidez, tesouraria, ajudei o banco ali um pouco nos controles de framework de risco de liquidez, implementação de Basileia 3, evolui para as áreas de tecnologia, até que eu tive a oportunidade de trabalhar num banco que a gente tinha comprado na Suíça. E fui para a Suíça, passei 5 anos lá, fazendo um processo de transformação gigantesco, uma fusão no meio do caminho, fazendo Eu lembro 2 desse bancos. deal aí. Qual era o mesmo nome da instituição? Que foi O comprado? banco original que foi comprado era o BSI. O BSI. Ao meio do caminho, a gente fez uma fusão com um grupo chamado IFG e depois fez o bloco funcionar junto. Acabei trabalhando ali em diversas áreas, aprendendo um pouco mais de finanças, operações, até que lá em 2019, aproximadamente, eu fui estudar nos Estados Unidos, fui aprender um pouco, fazer um meu MBA executivo ali, foi um programa chamado General Management Program da Universidade de Harvard, lá na Harvard Não é o Business School. OPM, não. Porque o OPM é para fundadores também. né? O OPM tem um cohort muito mais de fundadores e empreendedores. Sim. E o GMP era muito mais para executivos. É o mesmo programa, mais ou menos a mesma carga horária, os mesmos professores, mas focado para um público executivo. Legal. Então, era a minha carreira até então. E foi ali que eu descobri, Bruno, que um pouco do que você fala no fenômeno fintech. Estava acontecendo uma revolução no mercado financeiro. Muita coisa nova acontecendo. O Goldman Sachs estava lançando o Marcos. A Revolut tinha lançado em 2015, já estava se destacando como uma fintech que tinha uma usabilidade diferente. Vários outros aparecendo. No próprio Brasil já tinha alguns de destaque. E eu descobri que tinha um mundo novo ali que eu precisava aprender e me desenvolver mais. E foi ali, para uma junção de várias coincidências boas, o grupo que eu trabalhava, que era o BTG Pactual, resolveu lançar uma unidade de varejo digital e desenvolver ali várias iniciativas, tanto do banco de varejo, escalar áreas de investimentos, a área para pequenas e médias empresas, uma aceleradora. E eu tive a oportunidade de voltar para o Brasil, integrar o grupo que estava trabalhando nesse desenvolvimento da área de varejo digital e aprendi bastante sobre esse mundo digital.
A parte legal disso é que, para poder fazer isso, eu fui visitar a Revolut pessoalmente lá em 2019, junto com o grupo do banco, para poder aprender com eles um pouco, fazer um benchmark. Muitas das ideias que a gente aprendeu ali, a gente trouxe para o Brasil para fazer o negócio acontecer aqui. E aí, 2 anos depois, a Revolut decidiu, de fato, vir para o Brasil. Esses aprendizados me ajudaram muito a me posicionar, a ajudar agora a Revolut a fazer esse desenvolvimento do mercado de fintech aqui no Brasil. Que legal, cara. Eu lembro que nos idos de 2018, mais ou menos, eu também tenho proximidade com o pessoal do consulado britânico. Eu já tive algumas conversas com a turma da Revolut para perguntar sobre o mercado brasileiro e tudo mais. Mas aí, quando de fato. E na verdade, você não foi o primeiro contratado, né? Teve uma outra pessoa. Que inclusive eu acho que era eu esqueci o nome dele. Felipe. Era o Felipe, que eu falo que ele foi o primeiro contratado aqui do Brasil. Ele foi o primeiro funcionário do Brasil na estrutura. Logo depois já vieram, os analistas vieram trabalhar com ele. Sim. A Luísa, hoje, que é a nossa rede de operações, foi a segunda contratada. Eu já estava em entrevistas desse período, mas como o processo é bastante longo e eu tinha também o meu compromisso na minha empresa atual, tinha que tomar a decisão de sair, como isso poderia acontecer. Eu aceitei a oferta, mas demorou algum tempo para eu poder fazer a transição. Então, só no começo de 2022 que eu, de fato, me juntei à Revolut. Então a operação do Brasil, ela está no ar desde de 20? Os primeiros contratados foram em 2020. Foi 20? Na verdade, 21. 21. Primeiros, 20 ou 21, eu estou confundindo. Sim. 20. Sim. Primeiro contratado em 2020, e aí ao longo de 21... Desculpa, Bruno, vou corrigir. 2020, começo de 21, primeiro contratado. Tá. Ao longo de 21 foram acontecendo os primeiros planejamentos. Tem pandemia também, aquela coisa toda no meio, né? Exatamente. Estava finalizando já o processo das maiores restrições da pandemia. Sim. No começo de 22 eu cheguei. Que legal. E aí que vem o ponto, né, assim, Glauber, você vê a Revolut, ele tem mais de 35 países que vocês atuam hoje, e eu imagino também que, se eu não me engano, é um dos players que mais tem abrangência internacional do mundo. Pode né? dizer que sim. Pode ser que sim, né? Então, imagino também que existem graus de exigência específicos, obviamente, como a gente sabe, desde o ponto de vista regulatório, como também do ponto de vista cultural. Como é que tem sido essas adaptações nesses diferentes mercados e, sobretudo, como que você tem feito essa adaptação aqui para o Brasil, considerando não só as alternativas que já existem, né? A gente tem hoje uma multiplicidade de neobanks, inclusive eu também tenho uma visão que a gente pode debater mais na frente sobre um pouco dessa seleção natural que a gente vai ter, né? E de anseios e também perspectivas de cada um desses consumidores em relação ao que ele vai consumir, né? Seja um cara que já conhece a Revolut lá de fora, né? Porque ele viajou, porque já morou fora, né? Como é que vocês conseguem trabalhar essa existência de alternativas locais com tudo que vocês conseguem desenvolver e entregar nos países onde vocês atuam hoje? Eu adoro essa pergunta, Bruno, porque isso aí é a estratégia core da Revolut, é nosso principal modo de trabalho. A ambição da Revolut é se tornar o maior player global que tem serviços locais para os seus clientes. Obviamente, isso traz uma série de complexidades, Sim. mas também vários benefícios de você ter uma escala diferenciada. Tudo aquilo que é escalável e que é replicável em várias localidades, sem maiores problemas, ou por diferença regulatória, ou por demanda de cliente, a gente constrói centralmente e consegue replicar isso. Um grande exemplo foi agora no dia 10 de outubro passado, a Revolut lançou o maior update de design e de usabilidade do produto numa plataforma chamada Revolut 10, Revolut 10, que é uma maneira diferente de você interagir ali no app. A interface organização, mesmo. a interface mesmo, a parte que está falando ali diretamente com o cliente. Isso foi feito um trabalho extensivo, mundial, muita pesquisa, e na hora que foi implementado praticamente para o mundo inteiro. Então, mostrando que a maneira como a escala faz diferença. A gente consegue fazer mais com ganhos relevantes de base de custo para poder fazer isso acontecer. Só que a gente sabe que para poder fazer isso bem feito, não tem um one size fits all. Não dá para fazer uma coisa única que serve todo mundo. Você tem que entender a demanda local. E aí, na expansão, para se tornar um banco que seja global e que tenha serviços locais, você precisa entender e pesquisar muito o cliente nas respectivas localidades. Com o Brasil, a gente fez bastante pesquisa, assim como acontece para vários lugares do mundo. Sim. Em cada uma delas, você tem uma estratégia. Pode considerar o seguinte, a Revolut tem uma grande prateleira de produtos. Na Inglaterra, acho que é o país mais desenvolvido, sem dúvida nenhuma, quando tem a maior quantidade de produtos e portfólio. Talvez, exceto o crédito, que a gente está mais na Europa do que em UK. Que coisa. Então, porque a questão da licença, pelos né? tipos de licença, exatamente. Sim. Então, na Europa já tem crédito. Então, isso acho que é a única exceção de produto que não está em UK. E aí, para o Brasil, a gente fez uma estratégia de como competir num mercado que já está tão
cheio de grandes e players relevantes e se diferenciar ao mesmo tempo. A gente entendeu que no Brasil, um dos pontos fortes da Revolut ainda tinha bastante demanda, que é justamente fazer câmbio, cross-border, facilitar viagem e uma plataforma de criptoativos que é bastante fácil de usar, segura, com muita informação e que se destacou por ser uma das mais completas do mundo e com uma usabilidade que tira aquela fricção inicial de quem ainda não conhece tanto. Tem até uma plataforma para ensinar a como entrar nesse mercado de Não, e eu sou cliente também, eu sei que vocês têm lá toda aquela área que desde quizzes, muita informação. Isso chama aprender e ganhar. Para você estudar, aprender os riscos, entender tudo sobre criptoativos e saber aonde você está entrando. Até para saber se aquilo é para você mesmo. Exato. Ou não é. Bom, dito isto, a gente optou por começar por uma conta multimoedas, que se diferencia das contas que já existem por aí, por várias questões que a gente pode explorar aqui durante a nossa conversa, várias funcionalidades legais que facilita o uso, funciona 24/7, às vezes com um Pix e 2 cliques, o cliente pode ter uma conversão de moeda para qualquer moeda em qualquer lugar do mundo. Várias questões de usabilidade, como a criação de grupos, features de divisão de contas. Bom, enfim, o Messenger ainda não está aqui no Brasil, né? Tá. Mensageria também tá. Tá né? aqui. A gente tem um chat já embutido onde você pode conversar, mandar recursos e receber. Dá até para brincar via meme. Tem muita coisa já completa e já está embutido nessa plataforma. Isso é na conta multimoedas. Sim. E junto com ela, uma plataforma de cripto que é uma das mais completas de mercado. Com quase 100 tokens já disponíveis. Muito legal. E é engraçado, é interessante, cara, assim, você falando um pouco disso, né? Assim, no Brasil, entendeu-se que o caminho seria prover esse serviço para um público talvez mais viajante, um público, né? Me corrija se eu estiver errado aqui, Claro. mas com esse diferencial que vocês já conseguiram mostrar que vocês têm na atuação em diferentes países, até mesmo com esse lance cross-border, até mesmo para quem já viaja muito e já é cliente do Revolut em outros lugares. Perfeito. Né? Mas vocês também têm outras possibilidades. Então, eu estava vendo o próprio site, o site de vocês de UK, que são aquelas diferentes tipos de conta, né? Você tem várias contas com vários perks diferentes, né? Com vários benefícios ali para cada usuário. Planos pagos. Planos pagos, né? Que eu acho que seria interessante você contar um pouco dessa aderência disso e também dessa entrega, porque hoje em dia eu costumo dizer que não faz sentido hoje você fazer uma cobrança por uma tarifa de manutenção de conta no mundo com tanta alternativa, a não ser que você consiga justificar isso de uma forma inteligente, né? O cliente só paga por aquilo que ele vê valor. Exato. E como é que tem sido essa experiência, inclusive, desses produtos mais complexos que vocês têm lá? Aqui dá para entender que começaram por essa linha, imagino que vocês também devem crescer entendo talvez uma alta renda, né? Me corrija também se eu estiver errado. Mas como é que você entende que essa experiência se deu lá e como é que a de vocês aqui tem se desdobrando? Você pode considerar o seguinte: existe uma prateleira de produtos, uma infinidade de possibilidades. A gente tem que cuidadosamente escolher aquelas que trazem mais valor para o cliente no momento que a gente está, na fase que nós estamos. A gente escolheu a conta multimoedas e a plataforma de cripto para começar. Sim. E pouco a pouco a gente vai trazendo tudo do portfólio da Revolut para o Brasil. Os planos pagos, por exemplo. Os planos são uma alternativa para quem transaciona, que tem um volume maior de viagens, transaciona bastante, talvez, em produtos de investimento, que a gente também vai trazer em algum momento. Talvez queira pagar FIIs menores para transacionar criptoativos, pagar FIIs de câmbio menores até do que aquelas que são praticadas. Daqui a pouco eu falo sobre o público-alvo desse tipo de coisa, porque, na verdade, você falou de alta renda, mas, na verdade, não. Na verdade, a gente está democratizando o acesso para quem tem menos renda também. Nosso spread de câmbio, ele é fixo para todo mundo. Não tem aquela história mais de que você tem que acumular um determinado volume de câmbio para poder ter o benefício de um câmbio mais barato. Desde R$10, de R$1, você tem o mesmo câmbio da pessoa de 1 milhão. Isso é interessante. Isso faz com que o seu mercado endereçável também aumente. Claro. Né? A gente está dando a possibilidade de quem tem uma renda um pouco mais apertada, que precisa fazer mais conta para planejar uma viagem, possa fazer isso de várias formas diferentes e mais acessível. Exemplo, a gente tem uma funcionalidade chamada Grupos. Você pode criar, dentro da sua família, dos seus amigos, um grupo e um pacote onde todo mundo contribui para a mesma viagem. E na hora de gastar, todo mundo tem um controle do que está saindo também, para onde está indo, como está indo. Inclusive, você pode usar a funcionalidade de divisão de contas. Então, alguém paga uma conta, depois manda o pedido de cobrança para os demais dentro do mesmo grupo e automaticamente aparece um pop-up, a pessoa confirma e o acerto de contas acontece, tudo de maneira automática, para facilitar o uso e o acesso a esse tipo de coisa. E é interessante, né? Você usa, aqui no Brasil, eu também acho que como você acabou de falar, isso também imagino que acontece em outros países, mas você já vem com essa ideia de entregar esse benefício
de alto valor do câmbio, de alto valor, de alto valor para o cliente, mas de um câmbio barato, para que ele já consiga se engajar e entender que aquela plataforma tem essa possibilidade que já traz um conforto financeiro. E logo na sequência ele já vai utilizando essas features que vai otimizando. E até para te completar a sua pergunta anterior sobre os planos pagos e as outras possibilidades, né? Quando só vale a pena trazer esse tipo de produto quando você consegue entregar um valor tangível para o cliente. Sim. Hoje, a nossa plataforma, o cliente consegue transacionar de real para dólar, pagando só 1% de spread. E quando ele transaciona de dólar para qualquer outra moeda, ele paga 0 de spread. Ele paga câmbio comercial, sem nenhum spread adicional, até um limite de R$27 mil por mês, que é bastante confortável para para uma pessoa comum viajar. Depois que passa disso, ele paga 0,5%. Então, assim, continua sendo super competitivo. Exato. E pode usar isso em qualquer lugar do mundo. Isso já é bem acessível. O que justificaria o cliente pagar para ter um benefício adicional? Aí eu vou dar um cashback eventualmente um cashback em moeda estrangeira, ou retirar o spread de câmbio por completo, porque ele já está pagando antecipadamente um plano justamente para ter acesso a isso, ou reduzir as fees que ele paga para investir em alguma coisa ou investir em produtos de criptoativos. Só que para isso, eu preciso primeiro crescer o portfólio de produtos, trazer uma gama de possibilidades onde o cliente de fato veja vantagem em pagar uma fee para poder ter acesso àqueles benefícios. Um exemplo que eu vou te dar agora, a Revolut acabou de lançar no começo desse ano um produto ainda mais premium do que os planos de metal, chamado Ultra. Ah, sim, eu vi o cartão, inclusive, que ele é todo meio... De platina. De platina. É um cartão muito bonito, com um pacote de benefícios que é incomparável. Ele traz coisas como, por exemplo, a capacidade de cancelar qualquer viagem e ser reembolsado 100% até 5 mil pounds por ano. E esse aí é um acordo com seguradoras? Ou com... Você tem um acordo mundial. A vantagem de você ter escala e estar presente no mundo inteiro. Você faz acordos diferenciados. Acesso às salas VIPs em qualquer aeroporto do mundo, de maneira ilimitada. Benefícios enquanto você paga nas taxas de câmbio, enquanto você ganha de cashback, em como você ganha cashback na hora de usar as outras funcionalidades, como, por exemplo, reservas de hotéis, reservas de casa. Então, um cashback ainda mais vantajoso. Sim. Eu tenho super vontade de trazer esse tipo de coisa para o Brasil. É uma questão de timing e maturidade para a gente desenvolver as coisas aqui até o ponto de isso ser um valor, uma proposta de valor tangível, onde o cliente vai perceber esse benefício de fato, e aí sim eu posso colocar esse produto para funcionar. Mas como você bem falou, né? Assim, o caminho da entrada ele vem nessa justificando o produto dessa forma, né? Muito em cima do produto de câmbio. Eu imagino que uma vez que você expande isso aí, é raro você ver o neobank. Existe até algumas soluções de neobank que eu vejo no Reino Unido mais voltados com outros benefícios mais que talvez a gente poderia confundir com algo de alta renda, mas como você falou assim, não é só isso, tem um benefício claro sendo entregue aqui. Perfeito. Pelo valor que está sendo pago, né? Mas que tem um apelo tremendo que eu não vejo. Acho que é uma nova fronteira. E tem uma coisa super interessante que é a nossa experiência, o UX mesmo ali, ela é reconhecida mundialmente como super fácil de usar, com menos cliques, com mais... é mais amigável para o cliente. Isso faz com que você atinja os públicos dos mais diversos. Desde as pessoas mais idosas, que têm alguma dificuldade, conseguem lidar com aquilo de uma maneira mais fácil, até os jovens que gostam dos designers diferentes, que estão mais ligados dos games, podem customizar a maneira como eles usam a plataforma. Essa inovação do Revolut do Revolut 10, traz muito disso também. Sim. Você acaba tendo um mercado endereçável muito maior. Você fala com todo mundo, não só com um público específico. Isso vale para faixas etárias, isso vale para perfis de renda, isso vale para todo tipo de diversidade cultural. Esse lance tanto da customização também como a questão das features inovadoras, assim, tem uma que eu sempre, é clássica, que eu sempre cito em várias palestras que eu dou, que é aquela do seguro contra acidentes de neve. Né? Aquilo, para mim, eu sempre utilizo esse exemplo, porque eu achei incrível. A primeira vez que eu ouvi isso foi de um amigo meu que ele trabalhava lá dentro e teve um papo com um incumbente ali, com um cara de bancão lá da Europa, e que ele só viu o cara saindo assim no telefone e gritando no cartão, pô, como é que a gente não tem nada igual a isso aqui no nosso produto? Assim, porque é incrível, né? Para quem não conhece, né? Ele detecta pela geolocalização se você está perto de um lugar onde tem uma estação de esqui e tudo mais, e faz uma oferta contextualizada ali de pop-up. Esse é um exemplo de muito das possibilidades do Open Finance, né? Quando você dá permissão
para acesso aos seus dados, conhecer o seu comportamento, você consegue produzir insights mais assertivos para o cliente, fazer uma proposta muito mais customizada. E aí é um tremendo case de contextualização, de oferta contextualizada, é simples, mas ela é muito bem sacada, assim, eu vejo muito isso de vocês. Uma outra coisa que eu queria entender, você até passou um pouco pela questão cripto, né? Entender um pouco como é que se deu. Vocês foram um dos primeiros players também, quando a gente pensa em neobank, né, que não o neobank nativo do mundo cripto, mas o neobank que nasceu com uma proposta ampla, que veio trazer a possibilidade da exposição a criptoativos para os seus clientes, né? E como é que foi esse processo, né? Assim, eu imagino que você não vivenciou isso, mas pelo que você tem escutado, nível de engajamento dos clientes, é algo que você entende que de fato tem sendo usado, pelo menos aqui no Brasil, de uma forma interessante, e lá fora também, como é que isso se contrasta? Não, a gente tem visto uma adesão no mundo inteiro. No Brasil, em especial, a gente sabe que tem mais CPFs hoje experimentando criptoativos até do que na Bolsa Brasileira. Então, tem demanda, de fato. A diferença é que como você faz isso de uma maneira acessível e principalmente preocupado com a educação financeira, né? Garantindo que o cliente tenha acesso a todas as informações necessárias para saber o quanto aquilo é arriscado, quais são os potenciais benefícios, quais são os riscos também. Claro, claro. Só que a adesão ela é fantástica no mundo inteiro. Quando a Revolut entrou nisso, tem muito a ver com estar próximo das novas tecnologias, entender o que vai acontecer e trazer as melhores soluções para o cliente. Isso pode ser vários derivados disso. E aí, em cada país, você tem uma maturidade e uma regulação diferente. Na Europa, por exemplo, já teve o caso de uso onde o cliente usa o nosso cartão para pagar em cripto, tirando do seu cofre, do seu pocket de cripto. Diretamente. Você não pode fazer isso em todos os países, porque depende da regulação, etc. Sim. Mas uma coisa que é comum e que funciona muito bem é o quanto é fácil comprar, vender, participar desse mercado, o quanto é legal aprender com isso usando a Revolut, porque o fluxo de informação é muito grande, e usando uma plataforma que é uma das mais completas de mercado, são mais de 100 tokens. Sim. Então, a gente é pioneiro e tem digamos, um edge aí, do ponto de vista de inovação, na maneira como a gente torna isso acessível para um público ainda maior. Agora, dá para falar que isso é uma tendência e que vai ser o mercado dominante? Ainda não sabemos. Sim. Acontece que, se acontecer, estaremos preparados e teremos um produto que é um dos melhores do mercado. Olhando para criptoativos do ponto de vista de investimento, hoje em dia, aqui no Brasil, um dos únicos produtos de investimento que vocês estão ofertando, né? Foi um dos primeiros que começou, sim. Sim, que aí consegue cortar esse caminho, pelo menos para fazer uma entrega nesse sentido. Bem legal. E pensando um pouco nisso, até explorando, hoje, algo que eu sempre escuto em várias entrevistas do CEO da Revolut lá fora, a respeito dessa visão de tornar a empresa, né, com super app financeiro. Né? Congregando ali todas as possibilidades que a gente tem de produtos financeiros diversos, né? Que aqui no Brasil ainda estão sendo trabalhado esse roadmap até por questões específicas, como você falou, que vão desde regulamentação à priorização. Né? Mas como é que vocês hoje veem essa expansão? Porque no final eu vejo que o super app ele não é só o super app financeiro, é um super app que ele enveredou em outros caminhos, como até a questão de viagens, né? Perfeito. Explica um pouco aqui, talvez, para a audiência, como que vocês entraram nisso, qual que tem sido a adesão disso, né? E exemplificando também o uso de essa funcionalidade. Porque eu até entendo, tá? Uma coisa que eu falo muito, até eu falo no Nova Lógica Financeira, que é o meu segundo livro ali, sobre o processo de Beyond Banking, né? A gente tem produtos financeiros que vão além também produtos que vão além de produtos financeiros que estão sendo encampados, né? Que vão desde marketplace e tudo mais. Mas eu enxergo uma tendência muito clara que a gente começar a embedar muito de soluções de viagem, de facilidade de viagem, que o câmbio é um elemento disso, mas tem toda uma cadeia para puxar, para botar ali dentro. Exato. E que eu vejo alguns players já começando a entender que essa é a nova fronteira que muita gente vai explorar. O segredo nem é pensar em banking, é pensar em conveniência para o cliente. Sim. Se o cliente vai experimentar uma viagem, por que não tentar trazer mais benefícios do que ele teria usando o nosso concorrente? Sim. Então, além do câmbio conveniente, barato e acessível, eu tenho o uso da meu footprint global para fazer várias parcerias e viabilizar com que ele tenha acesso a mais produtos além do que só a parte financeira. Sim. Por exemplo, fazer aluguel de quarto de hotel, fazer uma reserva de hotel ou um aluguel de casa, semelhante a outras plataformas que existem. Sim. Mas como eu tenho um acordo global, eu consigo trazer um cashback diferenciado para o cliente. Ao invés de ficar com esse benefício para mim, eu transfiro esse benefício para o cliente. Da mesma forma com os seguros de viagem, da mesma forma com uma série de outras experiências de shopping mais barato.
é uma construção do processo, né? É um ecossistema de benefícios, né? Que você É um ecossistema de encadeando. exatamente, pode ser considerado um ecossistema de benefícios, mas tudo com o objetivo de trazer conveniência para o cliente. Pouco a pouco, a gente vai começar a trazer essas coisas também para a plataforma brasileira. Acho que o produto hoje está bem redondo, ele já se diferencia claramente dos concorrentes. A gente já tem a possibilidade de receber, por exemplo, recursos de terceiros da nossa conta. Para um freelancer, um gamer, um youtuber, alguém que presta serviço e quer receber em dólar, pode receber mesmo, direto na conta da Revolut. Se não quiser trazer para o Brasil, não precisa. Ele pode usar o cartão dele aqui, porque ele vai estar usando um cartão do exterior no Brasil. Se quiser trazer esse recurso para o Brasil também, não tem problema. 2 cliques, transforma isso em reais e usa o dinheiro aqui. Muito legal. E essa possibilidade hoje da funcionalidade de viagens, ela está ativa em quais países, assim? Ou pelo menos... Acho que na Europa inteira, sem dúvida nenhuma. Sim. Na Austrália, na parte de Ásia-Pacífico, Austrália, Nova Zelândia, isso também está bastante desenvolvido. Sim. E expandindo nos outros lugares. A gente já tem operação também no Japão, já tem operação crescendo. A gente acabou de lançar no Chile, não sei se eu te contei. No Chile? Acabamos de lançar no Chile. Eu ia perguntar de Latam para você, que eu acho que a gente acabou de lançar no Chile uma versão mais light do nosso produto, focado só em remittance e cripto. Tudo aquilo que era possível fazer sem precisar ter um time local. Para começar a testar o mercado, começar a entender como é que é o comportamento e levar uma solução que para lá também tem bastante demanda. Então, maturidades diferentes... Não tem célula local hoje. Então não, ainda não tem. Não precisa ter. Para esse tipo de produto, a gente tem uma operação que consegue fazer isso centralizado na Revolut. Que legal. Mas você já falando mais alguma coisa a respeito tanto desse teste de mercado aí, se eu não me engano? Não, isso era para complementar que as soluções de viagem, as soluções do Super App fazem parte do core da Revolut, só que pouco a pouco a gente vai adicionando essas soluções em cada uma das localidades. Sim. No Brasil, por exemplo, talvez antes de colocar a experiência de shopping, seja melhor fazer a experiência de savings, para fazer conta remunerada em moeda estrangeira, por exemplo. Sim. Ou produtos de investimento, ou dessas experiências do produto do cartão pago, onde a pessoa experimenta benefícios adicionais além daqueles da oferta padrão. Então, pouco a pouco a gente vai escolhendo, pesquisando muito com o cliente, perguntando o que o cliente quer primeiro, e aí a gente vai trazendo essa oferta para cá. Então, olhando para a Latam hoje, vocês estão no Brasil, Chile, como é que tá os outros países e o roadmap para outros países hoje? A gente já tem uma ambição no México também, já tem um time local no México trabalhando no processo de aquisição orgânica de licença e também a operação, mas, como eu disse, cada país tem a sua característica e a sua demanda. Em países como o México, por exemplo, a gente tem uma liderança lá tocando esse projeto, muito focado para começar uma operação, talvez, no mundo de cartão de crédito, onde a penetração de lá é bem diferente do que a gente já tem no Brasil. A oferta e demanda de produtos de crédito aqui já é bem mais ampla. E a gente optou por diferenciais competitivos da Revolut aqui. Então, cada país tem a sua característica e a sua maneira de trabalhar. E isso é muito legal de a gente debater. Assim, eu acho que a gente tem uma lente, talvez, de América Latina, pelo menos eu especificamente tenho uma lente boa, porque eu participo muito de eventos e vim rodando muito a região. Mas... saiu um relatório recente, soltou, acho que ontem, dia 15, sobre como que você tem a penetração de neobanks em diferentes países. O Brasil está no topo, seguido de Índia, percentualmente. Quando você vê o número de pessoas, assim, é escabroso, porque, obviamente, que a China, a Índia ultrapassou a China em termos populacionais. Então, é muito, muito grande isso. Mas eu não sinto, em outros países da América Latina, que a gente tem um claro winner, varejão, neobank. Eu sinto que a galera ainda não... por várias questões, tá? Então, até quando eu estive no México alguns anos atrás, um problema que se perpetua é o lance da quincena, né? Que o pessoal recebe a cada 15 dias. Muita gente ainda, em dinheiro em espécie, faz filas. Né? A parte de infraestrutura é meio problemática, então a gente não vê, quando a gente sai um pouco da parte mais do centrão do México, você começa a ter uma dificuldade dessas pessoas aceitarem cartões e tal, eles entendem que o custo é caro. Então, existem uma série de problemas, mas eu vejo que na esteira de tudo isso, o neobank também não é muito utilizado. Você tem alguma leitura específica em relação a isso? Assim, Tenho. Olha que coincidência legal, Bruno. Eu acabei de voltar de uma viagem ao Panamá. Eu tive a oportunidade de me reunir com vários bancos de vários locais, uma conferência super legal de banking focada em América Latina, discutindo aprendizados e oportunidades para crescer nesse mercado. E, de fato, o Brasil é um destaque. Né? O caso do Pix, aliás, você falou da Índia, né, com muita gente. O Pix, em termos de velocidade de adesão e do volume transacionado, supera até a experiência de pagamento instantâneo da Índia. UPI, o que é incrível por causa do volume de pessoas. Né? Sim.
Então, o Brasil está um passo à frente de vários países da América Latina e no mundo, inclusive. Sim. Eu vou agora participar da Money 2020 justamente para falar de experiência de Pix e de pagamentos instantâneos no Brasil, experiência de pagamentos instantâneos cross-border, e os americanos e pessoas de outros países querendo aprender com a gente como fazer isso. Sim. Mas quando a gente olha para a América Latina, você fez um diagnóstico muito bom. Ainda não tem um neobank liderança clara, e o mercado é muito menos desenvolvido do que aquele brasileiro. Sim. O que é um mar de oportunidades para poder fazer um negócio legal como esse negócio da Revolut. Sim. Eu saí super, digamos, motivado com as possibilidades, depois que a gente fizer Brasil amadurecer, as possibilidades para crescer aqui na América Central, na América do Sul, porque tem, para participantes de mercado como a Revolut, que tem essa escala global, capaz de replicar processos e tem uma oportunidade aqui de fazer muito mais rápido e mais bem servido do que as iniciativas orgânicas que podem nascer local. Apesar de ter muita gente boa nesses países, eu tive a oportunidade de conversar também com muita gente boa e, eventualmente, a gente pode acelerar os processos com parcerias ou, eventualmente, de fato, entrando organicamente no mercado. Sim. Vamos pensar direitinho como que vão ser esses próximos passos. Eu acho que esse ponto da dificuldade do México que você falou, da questão de crédito, realmente, o próprio cartão, eu vejo que a galera não... O acesso não é tão fácil quanto aqui no Brasil, e outras questões de regulamentação e infraestrutura também, mas quando a gente para olhar, a gente ainda tem Brasil, México, Colômbia como destaques ainda de países que estão se sobressaindo na parte de inovação financeira, mas enfim, tem todo um nível de especificidade como o jogo é jogado localmente, é bem isso. Mas a gente sabe que agora a gente também está passando, olhando o contexto global, tá? Não só regional e pontual Brasil, mas a gente está passando por um momento de transformação, sobretudo quando a gente fala de desaceleração, que teve um momento, acho que muito crucial, de um gasto exagerado para aquisição de usuários, né? Diferentes players, a gente viu isso de uma forma muito, provavelmente, da grande maioria dos neobanks que atuam aqui e lá fora também. Mas agora a gente teve esse momento de inverno que aconteceu aí, inclusive dos próprios VCs puxando o freio, aconteceu ali um pouco pós-pandemia. O Brasil ainda pegou um pouco ainda, né, um momento bem interessante, inclusive de captação, depois a coisa deu uma tombada. E a gente viu várias cartas abertas de Sequoia e tudo mais desses caras falando, gente, vamos agora virar a chave. E virar para um drive de sustentabilidade do modelo de negócio para ver as coisas parar de pé. Né? Como é que é a leitura sua atual desse mercado e como é que é a expectativa disso para frente? Assim, eu acho que você tem uma condição de falar isso, obviamente, como um entendedor do mercado de neobanks de uma forma geral, mas também olhando pelo prisma de um neobank, como o que vocês representam, que obviamente foram muito bem fundeados aí durante todo esse tempo, mas que imagino que também tem uma diretriz de matriz que é diferente do que você poderia ver em outros momentos, em outros mercados, quando vocês tentaram entrar lá atrás, né? Perfeitamente. Eu acho que o crescimento agora está muito mais direcionado ao retorno do investimento de uma maneira sustentável do que a sua capacidade de crescer uma base de clientes queimando dinheiro para depois ver como rentabilizar. Toda e qualquer iniciativa que a gente tenha para pensar daqui para frente, tem que ter um caminho muito claro de rentabilidade, tem que ter um unit econômico que faz sentido, que traga valor para o cliente e que te permita crescer a base com benefício do próprio produto. Seu produto ser o seu próprio vendedor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não posso sair investindo dinheiro à torta e à direita em marketing, campanhas, fazendo grandes parcerias com influenciadores gigantescos e queimando dinheiro, porque o retorno desse investimento pode demorar um pouco mais. Sim. E agora eu tenho que pensar em fazer isso de uma maneira sustentável, às vezes até repensando a velocidade de crescimento para fazer de uma maneira mais sustentável. Sim. O mercado mudou, na verdade. Daqui para frente só vai funcionar assim. E que bom que a gente se adaptou antes. E começou o nosso projeto do Brasil já de origem dessa maneira. É uma das razões que a gente está começando com produtos que são muito mais transacionais. Sim. A gente está fazendo câmbio, a gente está fazendo investimentos em criptoativos, a gente está fazendo uma série de outras iniciativas que exigem, talvez, uma gestão de capital mais eficiente, menos produtos de complexidade, como, por exemplo, crédito, sim, que exige provisão para devedor, PDD, né, previsão para devedores duvidosos. Exige uma gestão de capital diferenciada. Você poder fazer isso não entrando em velocidade total, mas de uma maneira comedida, como nós vamos fazer, te permite ter um caminho de rentabilidade mais sustentável.
E também dá tempo para amadurecer alguns tipos de produtos e de iniciativas, aprender com o seu mercado, conhecer o seu cliente, para poder fazer esse crédito de uma maneira mais assertiva. Então, tudo tem a ver com o faseamento das coisas. Sim. E olhando um pouco disso, né? Assim, vocês também têm. Aqui no Brasil, a gente tem, como a gente estava falando, muitas particularidades, a gente avançou muito, seja com infraestruturas que não vê lá fora e tudo mais. Desde Pix, Open Finance, a gente vem Drex aí adiante e tudo mais. Vocês têm conversas com a matriz em relação a surfar essas ondas ou abraçar essas capabilities por agora ou quanto a postergar isso? Como é que vocês têm vendido ou até como que a matriz talvez provoca vocês sabendo, olhando tudo que o Brasil tem feito, talvez concorrentes de vocês também que estejam olhando para as possibilidades de inovação a partir dessas infraestruturas que a gente tem aqui. Como é que tem sido esse papo? A gente pode interpretar essas várias infraestruturas como ferramentas e possibilidades. Sim, sim. Mais do que olhar de fora para dentro, o que os outros estão fazendo e como que nós podemos fazer algo para competir, é fazer diferente. É olhar de dentro para fora. Naquele mote, como que eu faço para levar mais valor para o meu cliente do jeito mais fácil e mais barato possível? Boa. E aí, a partir daí, como que eu posso usar essas ferramentas para fazer isso acontecer? Exemplo, eu consigo fazer com que um cliente que viajou, não se planejou direito e precisou comprar alguma coisa durante a viagem, ele não tinha mais dinheiro em moeda estrangeira. Em 3 cliques ele consegue fazer isso, porque ele manda um Pix para a conta dele em reais, ele transforma esses reais em dólar e pode comprar. 24/7, a qualquer momento. Eu estou usando a infraestrutura do Pix em benefício do cliente conseguir fazer o câmbio dele instantâneo a qualquer momento. Um pai que mandou um filho estudar no exterior ou tem um parente morando fora e precisa mandar rapidamente o dinheiro para ele. Pelo nosso chat, ele consegue mandar e receber recursos de maneira instantânea, 24/7 também, usando a infraestrutura, seja do Pix de entrada, Sim. seja a nossa infraestrutura, que funciona quase como um Pix internacional interno nosso, Sim. ou as plataformas de Open Finance nos seus respectivos países. Então, a gente usa essas infraestruturas em benefício do nosso cliente. E não o contrário, não olhando de fora para dentro, mas de dentro para fora. Quando novas tecnologias surgirem, a gente vai ter lá um desafio constante de entender como que a gente pode usar essa nova estrutura, essa nova ferramenta em prol do benefício do nosso cliente. E tem toda uma leitura de priorização e tudo mais, e imagino que vocês já devem ter mapeado bem qual é essa persona que vocês estão atuando aqui no Brasil, né? E o que esse cara demanda mais, né? Imagino que seja um cara com perfil... Posso falar, e não só o viajante, mas um cara mais tech-savvy também, ou não? Vocês... Isso é super interessante, já da experiência atual, real, né, da Revolut nesses primeiros meses. Além do viajante, você tem aqueles que são os shoppers, os compradores. Sim. Que muitas vezes não viajam, mas querem comprar mais barato em moeda estrangeira. E às vezes usam o Revolut para poder comprar na Amazon Internacional, para comprar na Shopee, para comprar em outros marketplaces. Ou coloca a assinatura do Netflix no exterior para ter acesso a coisas diferentes e paga em dólar. Coloca o LinkedIn em dólar. Ou, enfim, outros tipos de uso que não necessariamente é só o de viagem. Sim. Além disso, aqueles que são mais tech-savvy, estão interessados em usufruir da plataforma de cripto de uma maneira diferente, experimentar tokens diferentes que ele talvez não tenha acesso em outros lugares, com um fluxo de informação, de notícias, de acompanhamento, de dashboards de acompanhamento diferenciado. Ele usa Revolut porque ele não tem isso de tão fácil acesso, de tanta qualidade. E num app, né, você não vê isso tanto outros players, talvez concorrentes, neobanks, você... carecem aí de oferecer isso de uma forma completa, com informacional também, né? Exato. Então, respondendo, são vários públicos diferentes. Na verdade, não tem uma persona. A gente faz o produto para que ele atenda quem quiser. Então, a gente, na verdade, identifica depois quais as personas se interessaram, mas não faz um produto pensando só em uma determinada persona. Entendido. E você olhando, se a gente fizer uma leitura também olhando um pouquinho mais para frente no mercado brasileiro especificamente, daqui a 2, 3 anos, como é que você enxerga essa guerra de neobanks que a gente tem hoje aqui? Você vê aí muita gente talvez ficando pelo caminho, você vê um redirecionamento disso baseado em públicos específicos, né? A gente tem alguns declaradamente que estão se posicionando para um alta renda, por exemplo. Como é que você enxerga isso e onde você vê oportunidade, inclusive para a atuação de vocês nessa mudança de chave? O cliente está cada vez mais exigente.
e buscando mais valor naquilo que faz. A boa notícia do mercado brasileiro é que o brasileiro gosta de experimentar produtos diferentes, né? O brasileiro usa muitos aplicativos diferentes para resolver as finanças do dia a dia. E no final ele transita de um para o outro sem muita fricção, o que é ótimo. Sim. Então, o que vai fazer o cliente de fato usar a sua solução? Você tem que trazer valor real e tangível para ele. Então tem que ser o mais barato, tem que ser o mais conveniente, tem que ser aquele seguro para ele. Exemplo, a gente é regulado em vários lugares do mundo, a conta internacional é uma conta de verdade, em ambiente regulado, a conta no Brasil também é regulada pelo Banco Central, ou seja, você está seguro de todos os lados. Sim. Você vai fazer isso 24/7, é conveniente. Você vai ter o produto mais barato porque você consegue transacionar com ganhos de escala diferentes. Se não é o mais barato de mercado, é com certeza aquele que entrega uma qualidade superior a um preço razoável. E aí você vai agregando esse tipo de coisa para que, de dentro para fora, né, o produto se vende. É muito diferente você competir assim do que você competir fazendo propaganda, colocando grandes anúncios, tendo que ofertar demais o seu produto. A gente prefere uma postura um pouco diferente. Tudo que eu ia gastar com isso, eu transformo em benefício para o cliente. E deixo o meu cliente falar bem de mim. Se eu fizer isso bem feito, ele vai falar para o amigo dele, vai falar para o parente, e assim você vai ganhando a sua escala. Então, ou seja, o cliente vai buscar aquilo que traz mais valor para ele, que seja mais conveniente. Eu gosto da analogia do Pix. O Pix não criou nada diferente, nada novo do ponto de vista de transferência. Sim. Ele substituiu métodos diferentes, mais caros e menos convenientes de fazer transferência. E aumentou o mercado endereçável dele. Sim. Porque ele teve uma inclusão financeira muito grande. Super parabéns pelo trabalho que o Banco Central fez aqui. Eu gosto dessa analogia, que é, você fez melhor aquilo que já existia. E é isso que é o nosso objetivo. A gente quer fazer melhor, mais conveniente, a um preço super competitivo, para que assim você conquiste um mercado endereçável maior para aquele produto. Nesse caso, acho que é meio que um playbook aí do que fazer para você sobreviver, né? Como o Neobank sobreviver nesse novo momento, né? Isso sem dúvida. E corroborando um pouco com o dado que eu soltei anteriormente, né, que o Brasil está em primeiro lugar aí, dos países com maior penetração de neobanks, e com outro dado que inclusive o Google soltou, que o brasileiro tem entre 4 e 5 contas diferentes. 5.2 o último que eu vi. 5.2, né? Como é que você avalia, né, o papo que a gente está vendo hoje, indo de todos os lados, tá? Abrindo do neobank e indo para um espectro maior? Inclusive dos incumbentes, os grandes bancos, né? Todos eles tentando buscar e perseguir a tal principalidade do usuário, né? De ser, cara, eu quero ser a instituição principal, ter mais tempo de tela. E aí existem várias formas de poder medir isso. Vamos considerar aqui tempo de tela e interação junto a um player específico. Como é que você vê players como a Revolut e outros neobanks também nessa jornada de tentar ter a principalidade de um público tão diverso, e que aí eu começo a entender que como você falou, assim, a gente é super amplo em relação à nossa persona, mas você não entende que em algum momento para ter principalidade vai ter que se encaixar dentro de uma persona específica, ou vai depender do número de possibilidades que você vai estar entregando para o cara, seja com o mais próximo possível do que vocês têm de aplicativo lá no Reino Unido ou coisas do tipo? Como é que você vê? Sem dúvida, buscar a principalidade, ou qualquer que seja a definição de principalidade, é um objetivo de todo mundo. Tanto é que o mercado está convergindo, né? Você tem os neobanks atacando por um lado, você tem os incumbentes melhorando suas plataformas para tentar cobrir um pouco do gap. Alguns fazem com mais agilidade, outros com menos. Mas o objetivo, eu nem diria que é tempo de tela, é como trazer valor para o cliente. Porque aí você tem vai ser a primeira escolha do cliente para aquilo que ele precisa resolver. Porque feijão com arroz básico tá cheio de feijão com arroz. E aí que está o grande segredo. Você quer fazer tudo? Você pode não fazer bem feito tudo. Então, nossa opção, pelo menos, é se especializar no mercado onde já tem diferencial competitivo, claro. Sim. Fazer isso muito bem feito. Se tornar a primeira escolha do cliente para aquele tipo de transação. Hoje, para fazer cross-border, para fazer acesso a cripto, para fazer viagem internacional, receber recursos fora, eu desafio a sua audiência a testar várias soluções disponíveis. Tem lá várias cores diferentes de aplicativos. Sim. Testem todos. Sim. Bota a Revolut lado a lado. Eu tenho certeza que o melhor produto é aquele que vai trazer valor para o cliente e é aquele da escolha dele. Então, você se torna principal por uma finalidade. Sim. E, obviamente, você depois complementa o seu portfólio de produtos para aquelas outras funções do dia a dia, para o recebimento do salário, para a conta de crédito, você também tem a opção de fazer naquele lugar ou naquele aplicativo que te traz mais conveniência e traz mais benefício. Não sei se é bom
ser o único aplicativo do Sem cliente. dúvida. Eu acho que a competição também gera um pouco do desenvolvimento que você faz para poder levar, sempre se desafiar e levar mais valor para o cliente. Então é bom, na verdade, que tenham várias opções. Mas essa ampliação do tempo dele em relação a utilizar, a ser fisgado por uma funcionalidade, uma feature, que vocês estão entregando um produto, que vocês estão entregando, e a partir daí você ir conquistando com tudo aquilo de transacional que eu consigo oferecer, né, que vai facilitar o dia a dia desse cara, dessa persona, e pro fim do dia ver que ele tá usando cada vez mais possibilidades daquele mundinho. Isso é a estratégia do Super App. Exato. Né? É você criar soluções que fazem com que o seu cliente cada vez mais te use para mais coisas diferentes. Hoje, se o cliente numa viagem internacional não quiser, ele não precisa nem usar o WhatsApp. Ele pode usar o chat da própria Revolut para falar com o seu grupo dentro da Revolut. Ele pode transacionar dentro do próprio chat da Revolut. Se ele não quiser sair dali para poder fazer outra coisa, não tem problema. Ele pode usar a Revolut para pagar a conta, dividir entre seus colegas, criar o grupo e relacionar com eles. E conforme a gente vai adicionando novos produtos, cada vez mais benefícios ele vai ter de usar e concentrar o seu uso na Revolut. Você puxou um papo legal, acho que a gente falou aqui a respeito dessa intenção da Revolut globalmente se tornar um super app financeiro e algo que vem executando de uma forma bem interessante. Mas olhando para o contexto do Brasil, a gente tem também já um próprio interesse do próprio Banco Central em ver a tangibilização de um super app baseado, né, ancorado nos pilares que ele vem construindo de infraestrutura, né, e já tem aí várias discussões do Campus Neto, inclusive no popular aí ficou conhecido como o super app do Campus Neto, né, que você junta aí Open Finance, você junta uma carteira também que pode monetizar dados, junto com isso o Drex, né, funciona online, offline, você consegue fazer agregação de dados, escolher de qual instituição você vê. No final do dia, assim, é uma possibilidade de super app que vai ser colocado. Vamos, popularmente, a gente falar de uma possibilidade de white label, mas na verdade é a reunião de todas essas possibilidades. Perfeito. E que no final do dia pode ser feito obviamente, por instituições reguladas, mas pode ser um banco, pode ser uma fintech, pode ser um player mais com cara de agregador, e que vai poder oferecer essa interface para o seu consumidor e ele escolher qual super app financeiro. O lance do super app financeiro não vai ser tão exclusivo de alguns players como o que você está fazendo, vai virar uma coisa mais ampla, tendo o tempero de cada um, obviamente, que vai colocar. E aí cada um busca o seu diferencial competitivo. O que além desse agregador financeiro, que tem várias possibilidades, você vai conseguir entregar de valor para o seu cliente. Então é ali que vai estar o diferencial competitivo de todas as instituições. Eu sinto que talvez alguns podem tender a pensar que vai haver um nivelamento, mas eu ainda sou cético em relação a isso, porque eu acho que essas capabilities que você constrói ao longo do tempo, com essa visão apurada em relação ao cliente, em relação ao que ele necessita, com uma entrega de valor clara, é que vai nortear esse jogo, né, no final. Quem vai definir o que vai ser o próprio cliente. Muito do histórico bancário surgiu de o que o banco oferecia para o cliente, e o cliente escolhia dentre as várias possibilidades. Sim. Eu acho que a nossa aposta é um pouco diferente. Estamos ouvindo muito de perto o nosso cliente, vamos fazer aquilo que é tailor-made para aquilo que ele precisa. Sim. E se ele mudar de ideia, não tem problema, a gente adapta também. Muito bom. Glauber, a gente está chegando no fim do papo aqui, eu acho que foi um papo bem rico, a gente conseguiu cobrir aí muito da atuação de vocês, eu sempre fico super intrigado quando eu vejo o cenário brasileiro, porque o cenário brasileiro sempre foi muito diferente de outros lugares do mundo, né, e a gente tem muita coisa local aqui que deu muito certo, né, desde dos grandes conglomerados financeiros que você já trabalhou, e alguns do qual eu também já trabalhei, como é o caso do Itaú, do Unibanco, Itaú e tal, e aí você acaba tendo uma dinâmica bem diferente, e quando eu vejo players atuando aqui no mercado de banking, sobretudo em varejo, né, e nessa nova roupagem de neobank, né, porque a gente já viu várias aí de gringos que vieram, entraram, saíram no varejo bancário tradicional aqui, ver isso acontecendo com um player do neobank que está aí desde 2015 e que está achando esses caminhos específicos para poder atuar aqui, é muito legal, super muito rico. Então, assim, eu agradeço muito essa troca. E eu queria ver de você, pudesse deixar aqui uma mensagem final para a audiência, talvez sintetizando o que você veio falar aqui e sintetizando um pouco dessas percepções de como um player, um neobank internacional, vem jogar esse jogo no Brasil, trazendo toda a expertise que tem de fora, trazendo benchmarks também que são de dentro de casa, para uma audiência, para um público num país onde existe aí uma super penetração de neobanks, 5.2 contas aí para o brasileiro. Como é que você... Bruno, antes de mais nada, eu agradeço a oportunidade de falar desse assunto, que é o assunto que eu mais gosto de conversar. Boa. Esse é o meu dia a dia.
É super legal. Eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa como a Revolut, que tem mais de 35 milhões de clientes no mundo, presente em mais de 40 países e, de fato, é um player que se posiciona como global, trazendo um serviço aqui, no Brasil, desenhado para o brasileiro. Então, acho que o recado final é, mais do que aprender sobre as várias soluções somente pela mídia, somente pelas redes sociais, testa, baixa a Revolut, compara com a concorrência, vê o tipo de usabilidade, como que isso pode trazer valor para você. Não tem problema se você achar que o outro é melhor. Mas eu acho que tem uma grande chance de você entender que aquilo que a Revolut faz, da maneira como faz, traz muito valor para o cliente e dali que vem o grande diferencial competitivo nosso. Acho que o produto se vende por si só. Acho que experimenta. Faz o teste na prática. Na sua próxima viagem, vê quanto é conveniente mandar câmbio 24/7 no preço de câmbio comercial, com spread reduzido, somente na perna de real para dólar e depois não pagar mais spread em nenhuma outra transação, até um limite super alto de 27 mil por mês. Manda dinheiro de transferências instantâneas para qualquer lugar do mundo, quase como se fosse um Pix em moeda estrangeira. Usa a solução de dividir contas para ver o quanto é conveniente e facilita a sua vida. Usa o chat, usa os grupos, experimenta cripto pela Revolut, faz o nosso Aprender e Ganhar, que vai estar disponível de novo muito em breve para o mercado. A gente fez a campanha, tirou, vai colocar de novo agora, para poder aprender mais sobre o mundo de criptoativos e pode esperar que tem muito mais por vir aí na nossa solução. Tem muita coisa legal e inovadora para você explorar dentro do aplicativo aqui. E, inclusive, espero que as novas funcionalidades também em breve estejam disponíveis aqui, né? As diferentes funcionalidades que a gente vê lá fora, eventualmente aqui representadas no Brasil. Espero que você tenha gostado desse papo. Eu estive aqui com o Glauber Mota, Country Manager da Revolut no Brasil. Você não deixa aqui também de fazer sua inscrição no canal, deixar teu like e também passar essa informação, né, para que pessoas que você entende que faz sentido entender mais sobre o mercado competitivo dos neobanks, agora também com essa entrada de players internacionais, né, que se possa encaminhar e ela possa entender e, obviamente, testar novas soluções, porque a gente também está sendo bombardeado com muita coisa boa, muita coisa interessante no mercado que vale conhecer. Grande abraço e até a próxima.